Bem, meus irmãos e irmãs, é com alegria que celebramos hoje na igreja a festa de um dos grandes santos da nossa história, São João Crisóstomo. Recebido esse título, Crisóstomo, que não faz parte do seu nome de batismo, mas um título dado a ele, Crisóstomo, boca de ouro, por causa da grande eloquência e força da sua pregação. Ele, nascido no ano de 347, na Antioquia, então na Síria, desde muito cedo, muito bem educado pela sua mãe, que também é uma santa, e que faz todo o cuidado de que ele possa receber a melhor formação cristã e doutrinal, mesmo cultural da sua época. Ele que era de uma família riquíssima, de uma família nobre, mas desde cedo manifestava a vocação, a vida consagrada ao sacerdócio. Depois, crescido, quando morre sua mãe, queria ele primeiramente entrar já a se dedicar mais a Deus, mas a pedido de sua mãe permanece um tempo ainda com ela. Depois da morte de sua mãe, vai passar alguns anos, de 4 a 6 anos, morando com um irmão monge, com um amigo monge, no deserto. E depois mais uns 2 anos apenas estudando a Sagrada Escritura, sozinho, como que numa gruta. Amava a vida eremítica, mas Deus preparava para ele outra coisa. Depois se torna sacerdote e em Antioquia se torna um grandíssimo pregador, pela força da sua palavra e também pela sua grande cultura, seu grande conhecimento. O que tocava muitos corações. Dizia-se que onde ele iria celebrar e pregar, juntavam-se multidões que se espremiam para caber dentro dos lugares aonde Crisóstomo ia pregar. Sabendo da grande eloquência, da sua força e persuasão. No outro lugar, em Constantinopla, que hoje é na região ali de Istambul, na cidade de Istambul, na Turquia, a antiga cidade de Constantinopla, para onde o Império Romano se havia transferido, e na época reinava então o imperador Arcádio, e havia um tempo de grande tribulação, porque havia muita revolta popular contra o imperador e aqueles que ali governavam. Esse imperador, que era um homem extremamente fraco, que em tudo se deixava dominar pela sua esposa, Eudoxa, e um outro, Eutrópio, que era um eunuco, ministro da corte. E eles, como que num conluio, para querer trazer um bispo que pudesse satisfazer as suas influências, os seus desejos, porque os bispos já ali possuíam uma grandíssima influência, mandam trazer, elegem aquele padre, aquele bispo, para ser bispo, João. Pensando de trazê-lo para que ele pudesse ser um vassalo da corte, para que pudesse se submeter a tudo o que eles queriam e aproveitar-se da sua grande eloquência. Vão buscar, tem que raptá-lo, porque o povo de Antioquia não aceitaria que levassem o seu grande pregador. Tiveram que raptá-lo e ordená-lo, torná-lo bispo de Constantinopla à força, contra a sua vontade. E isso só lhe trouxe muitos sofrimentos, porque ele irá, logo ao chegar em Constantinopla, primeiramente reestruturar toda a vida moral da própria igreja, ao interno da igreja. Quando chegou ali, existia um grande problema na vida dos costumes do próprio clero daquele lugar. E ele vai reorganizar todo o clero e sacerdotes, chamando-os a uma vida de ordem, como pede a sua sagrada ordenação sacerdotal. E aos monges, aos religiosos, que, como se diz nas biografias, gostavam muito de perambular pela capital. E eles que deveriam estar nas suas celas, nos seus mosteiros, João Crisóstomo via ali os irmãos batendo perna para cima e para baixo na cidade de Constantinopla, e ele disse, não é assim. Se vocês são monges, têm que estar nos seus mosteiros e nas suas celas. E fez também com que a vida monástica se reorganizasse, da sua desordem também. Mas depois pregou com a força e com a liberdade própria dos santos e dos mártires,
Pregou com a força não só reorganizando internamente a igreja, mas também denunciando também todas as imoralidades e depravações e erros também da corte imperial. O que foi gerando profundo ódio, sobretudo na imperatriz Eudóxia, né, e no ministro Eutrópio, que depois, manipulando o imperador Arcádio, fizeram com que a vida de São João Crisóstomo como bispo de Constantinopla se tornasse uma verdadeira cruz. Primeiramente usaram da heresia, do problema do originalismo, né, do problema de Orígenes, que alguns sucessores usavam da sua doutrina, distorciam bastante coisa, acusando-o de ser dessa heresia, digamos assim. E o próprio bispo de Alexandria, né, que vivia profundamente amargurado e nutria um grande ódio verdadeiro por contra João Crisóstomo, porque ele queria que ele ou um dos seus tivesse sido eleito bispo de Constantinopla, que era, digamos assim, a mais grandiosa diocese, digamos assim, do mundo naquela época. E movido pela inveja contra Crisóstomo, ele, juntamente com mais de 30 bispos, seus próprios irmãos bispos, sacerdotes, irão se voltar contra ele para denunciá-lo de heresia e poder tirá-lo e exilá-lo. Depois de 2 anos, pela própria revolta do povo de Constantinopla, ele é trazido de volta ao seu lugar, num cortejo também de outros 30 bispos amigos dele, dessa vez, né? E de forma triunfante volta para a sua igreja. Então, naquela época, como sabemos, aquela belíssima igreja de Santa Sofia, hoje em Istambul, né? O Eutrópio, que era o ministro que trouxe ele, mas depois se arrependeu profundamente, né? Depois cai na desgraça diante da imperatriz, foge e vai buscar refúgio onde? Na igreja, aos pés de São João Crisóstomo, a quem ele tanto fez sofrer. E Crisóstomo o acolhe com amor e pede misericórdia para Eutrópio. Com isso, conseguem fazer um segundo exílio, uma segunda perseguição contra João Crisóstomo. Dessa vez, ele é condenado, né, entre aspas, mandado pelo imperador Arcádio para ir para a diocese, para o território mais afastado que pudesse encontrar no império. E empreendem uma peregrinação com João Crisóstomo, ele que já contava nessa época com mais de 70 anos. O fazem caminhar por 3 meses, né? Caminhando manhã, tarde e noite sem parar, tendo que caminhar a pé, descalço, né? Imagine uma pessoa de mais de 70 anos, né? 3 meses sem parar. Ele que tinha muitos amigos, quando chegava nos povoados, não permitiam nem que entrassem nos povoados, para que ele pudesse nem descansar direito e nem pudesse se encontrar com nenhum amigo dele. Sempre nessa marcha, que na verdade era para alcançá-lo até a morte. Depois de 3 meses caminhando por muitos lugares, né? Quem foi pela Turquia tem algumas estradas, muitas montanhas muito altos e baixos, subindo e descendo montanhas, debaixo de chuva, de sol, não era concedida a ele nenhuma sombra durante o dia e nenhuma coberta quando chovia durante a noite. Um verdadeiro martírio. Quando completa 3 meses dessa caminhada sem fim, ele chega num lugar onde ali os próprios soldados precisam descansar um pouco e colocam ele, né, nem mesmo num lugar, numa pousada, mas colocam dentro de uma capelinha, numa igreja que existia ali, dedicada a um mártir chamado Basilisco, ao mártir Basilisco. Ele já exausto do seu cansaço humano, naquela noite, era 13 de setembro do ano 407, na madrugada, esse Marte aparece para ele, né? E diz para ele: coragem, meu irmão, amanhã estaremos juntos, né? E quando é no dia seguinte, no dia 14 de setembro de 407, ele começa a caminhar, quando os soldados colocam ele de pé, não consegue mais e desmaia e vem a falecer, exausto pelo cansaço do verdadeiro martírio que fizeram com ele. E ele morre no dia 14 de setembro, né? Hoje celebramos o dia 13, na véspera de sua morte, pela questão também da festa da Santa Cruz, né? Mas São João Crisóstomo, um grande santo, bispo e doutor da igreja, que muito nos enriqueceu na teologia,
muitíssimos escritos, seus comentários completos ao Corpus Paulino, as cartas de São Paulo, as suas catequeses mistagógicas, suas obras sobre o sacerdócio, especialmente aqueles 6 livros sobre o sacerdócio, em que ele motiva o seu amigo Basílio, que não é São Basílio Magno, é um outro Basílio, para que ele pudesse aceitar, porque quando estavam nos rumores da ordenação que eles seriam consagrados bispos, ele coloca que o amigo dele possa aceitar, e de fato ele é ordenado, mas Crisóstomo também não consegue fugir e também é ordenado bispo. Mas esse profundo amor pelo sacerdócio, e tal, tanto que hoje é um dos escritos mais antigos e mais belos também sobre o sacerdócio. E aqui queremos, concluindo, pedir que possamos hoje em especial rezar por todos os sacerdotes da Igreja, padres, bispos, o nosso Santo Padre, o Papa Francisco, o nosso Papa Emérito Bento XVI, especialmente aqui em Fortaleza, o nosso arcebispo, nosso amado arcebispo Dom José Antônio, seus bispos auxiliares, mas todos os bispos e sacerdotes do mundo inteiro, para que o Senhor os abençoe e os guarde, possa fortalecê-los na sua missão, hoje que é tão difícil, sobretudo a missão de ser bispo, tão exigente, tão difícil nos nossos tempos. Rezar pelos sacerdotes que estão tranquilos, que estão bem, para que Deus os fortaleça ainda mais na sua missão. Rezar também por aqueles sacerdotes que são perseguidos por causa da sua fé, dentro ou fora da própria igreja. Rezar também por aqueles sacerdotes que se encontram também em alguma tentação, perturbação ou crise existencial ou vocacional. Rezar por todos os sacerdotes, eles que trazem para nós Jesus, eles que trazem para nós também o perdão de Deus. Eu falo isso que eu sou padre, mas eu preciso dos padres também, porque eu não posso me absolver a mim mesmo, Seria muito fácil, Seria muito bom. Não seria bom, não. Seria fácil, Mas o bom mesmo é se humilhar, aos pés de outro irmão sacerdote, porque a humilhação da confissão é o que mata o orgulho e que nos eleva na graça de Deus. Que rezemos hoje, ofereçamos esta Santa Missa por todos os nossos sacerdotes da Igreja e também, claro, aproveitar e também pedir a Deus por todos aqueles que são chamados ao sacerdócio, que ainda não tiveram a coragem de dar o seu sim a Deus, e também por aqueles que aguardam a sua ordenação ou que já são diáconos, os nossos seminaristas aqui da Arquidiocese, da minha Diocese de Quixadá, também de todos os seminaristas do mundo inteiro, para que Deus possa ir forjando os seus corações e possam ser sacerdotes segundo o coração de Cristo. Algo que é central, e com isso concluo, o amor à verdade, que é o que movia o coração de São João Crisóstomo. Seja qual for a nossa vocação, temos que ser pessoas que amam e buscam a verdade, e que servimos a verdade como quem serve ao próprio Deus, que é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Nenhuma vocação, nenhuma profissão, nenhuma realidade nesse mundo, quando sai da verdade, do amor à verdade, consegue fruto. Tudo se perde, tudo se desvia. São João Crisóstomo, que pregava a verdade do Evangelho, a verdade de Deus e sobre o homem, sobre este mundo. Interceda por nós, para que tenhamos a coragem de sermos testemunhas de Cristo, mesmo que isso exija o sacrifício da nossa própria vida, traga a nós dificuldades ou perseguições. Crisóstomo caminhava sozinho, imagine, sem amigos, sem poder nem mesmo ver seus amigos. Sozinho naqueles 3 meses de caminhada, que coisa mais difícil e triste. Mas ele trazia no coração uma profunda alegria e uma certeza de que Cristo estava com ele e que ele estava do lado da verdade. Não temos que nos preocupar em ter vida boa e vida tranquila. Temos que nos preocupar em estar com a verdade. Quem está com Cristo e quem está com a verdade a defende com todas as forças. Mesmo que passe pela tribulação, pela perseguição e pelo martírio, mesmo que sofra muito nesta vida, trará uma grande paz no seu coração. E é isso que nós pedimos, essa graça, a hoje, ao nosso amado santo do dia, São João Crisóstomo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.